E nada mais relevante ultimamente do que educação para consumo. Eu anunciei no comecinho do jornal e agora já tenho a honra de receber aqui no estúdio o Paulo Roque, nosso novo colunista de Direito do Consumidor. Seja muito bem-vindo ao Mesa para Dois, Paulo. Ô, Bárbara, eu agradeço, quero agradecer enormemente essa oportunidade que a Nova Brasil FM está me dando aqui. Você sabe que eu tenho uma formação de advogado e tenho uma formação de jornalista. Sim, anunciei, deu o currículo todo. Eu comecei como jornalista. Tive muito tempo aqui nas rádios locais falando sobre direito do consumidor e do cidadão. E essa conexão pelo rádio é fantástica. Fantástica. Eu quero mandar um beijo muito forte para todos aqueles que estão me ouvindo, que já me ouviram, dizendo que o Paulo Roque está aqui toda sexta-feira, agora, com minha querida amiga Bárbara Lins, à disposição. Pode mandar dúvidas, perguntas. E tem um telefone aqui da emissora, né? Isso, 981484631. Então, pode mandar suas dúvidas para cá que eu vou responder com o maior prazer. E a gente já começa a falar de um assunto que é base, né? O Paulo Roque sempre traz isso, é uma das bandeiras que ele mais defende dentro do direito do consumidor, que é a especialização dele, que é a questão da educação para o consumo, né? Assim, dentro das escolas, uma educação de base, porque isso deveria ser tá sendo um pilar mesmo da fundação desse cidadão, né, Paulo? Olha, exatamente, Bárbara. Esse é um tema, assim, que nós não podemos esquecer. Nós temos hoje 50% das famílias brasileiras super endividadas. 50%? 50%. Uou. O que é isso? São as pessoas que não conseguem pagar suas contas. Estão com mais de 3 contas em atraso. Então, estão endividadas, né? No conceito, se elas ficam por mais tempo sem pagar, então significa que o patrimônio não está sendo suficiente para quitar essas dívidas. E o que se observa bastante? Você pode ter um Código de Defesa do Consumidor moderno, como nós temos hoje, parabéns, e temos o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, é considerado um dos melhores do mundo. Quando eu fiz meu mestrado em Portugal, o sonho dos portugueses era um dia ter o Código de Defesa do Consumidor, um código lá, como o nosso código. Olha só. Então, em matéria de lei, o Brasil não deve nada a ninguém. Nós exportamos isso para o mundo. Agora, o que falta muito no Brasil é essa questão de base da educação. Você tem um problema sério do cumprimento dos direitos dos consumidores do ponto de vista da fiscalização do Estado. Então, tem aquele descumpridor quanto mais dos direitos do Código. Melhorou muito, mas ainda tem setores da economia que ainda insistem, resistem. Olha, se colar, colou. Não é isso? Agora, na educação para o consumo, o que é importante? O que é importante é você preparar a criança desde cedo para que ela saiba ter uma educação financeira adequada e saiba consumir de forma adequada, porque aí ela também vai estar fazendo economia. Ao saber consumir de forma adequada, ela também vai estar cuidando do bolso dela. Então, une os dois momentos. Educação para o consumo inclui tanto a educação financeira, porque tudo que é consumido tem valor econômico. Perfeito. Como a própria educação como cidadão. Porque cuidando do próprio bolso, ele vai ser um cidadão de verdade. E curiosidade, a partir de quantos anos a gente já consegue colocar na rotina de uma criança, no currículo, essa questão de ser cidadão mesmo e educação para o consumo? Olha, veja o seguinte, eu inclusive fui convidado para estar na próxima terça-feira lá no Senado, na Comissão de Educação. O senador Flávio Arnes me convidou para estar presente nessa audiência pública, onde está sendo debatido um projeto de lei de autoria do senador Isalci Lucas, que é aqui do Distrito Federal, que mexe na lei de diretrizes básicas da educação para incluir a disciplina educação financeira em todos os currículos escolares do ensino fundamental e também do ensino médio. Então, eu defendo que seja dessa forma. Acho que é importantíssimo. O Brasil está atrasado nessa matéria. Outros países, como o Canadá, já têm educação financeira nos seus currículos. Outros países nórdicos também já têm educação para o consumo nos seus currículos. E é importante, muito importante que isso seja na base, até porque a criança, o adolescente vai sentir, eu posso fazer algo com isso. Qual que é o problema do ensino hoje? É uma abstração muito grande. Aí o aluno pergunta, ele ensina matemática para ele pergunta, o que eu vou fazer com isso? Aqui não, na educação financeira, ele aprende matemática e aprende também a cuidar do seu próprio bolso.
É isso, aquela matemática que ele precisa para o dia a dia. Mas mais do que isso, tomar decisões conscientes. E você pergunta, mas isso é tão difícil assim, ô Paulo Roque? Eu tive que aprender a educação financeira para o consumo na marra. Por quê? Uma família de 9 irmãos. Nossa. O orçamento lá em casa super apertado. Meu pai é agricultor, minha mãe do lar. Apertadíssimo. Então é o seguinte, o sapato que eu usava era o sapato lá do meu irmão que vinha na escadinha. Então eu via quando comprava o sapato novo, esse um dia vai chegar no meu pé. A camisa, a roupa, a mesma coisa. Então a gente sempre aprendeu que é muito importante não gastar em excesso. Gastar aquilo que seja o essencial. Tem um ditado em Minas que a gente usava muito e usa até hoje. O dinheiro não aceita desaforo. Porque depois você vai pagar um preço muito alto sendo executado na justiça por dívidas. Seu nome vai para o Serasa. Você fica excluído do mercado. E uma questão muito importante, a pessoa diz, mas eu ganho pouco, eu não consigo poupar. Consegue sim. Consegue poupar como? Fazendo escolhas melhores. As pessoas, elas são todo dia torpedeadas, recebem 1000 torpedos, 1000 mensagens para comprar, consumir. É verdade, tanto que saiu recentemente uma pesquisa dos países, falou dos países nórdicos, Canadá, que já tem educação financeira, e eu vi exatamente uma das vertentes dessa educação financeira é entender filtrar o que chega pelas redes sociais de mensagem de consumo, que às vezes está até disfarçado. Por isso que eu não gosto do termo sozinho educação financeira. Perfeito. Tem que ser educação para o consumo. Porque na educação para o consumo, Bárbara, você vai preparar a criança para lidar com a publicidade. É isso. Saber que nem tudo aquilo que está na publicidade é para ela comprar. Saber diferenciar algo fundamental na educação para o consumo. Necessidade e desejo. Isso tem que trabalhar desde cedo na criança. Necessidade é aquilo que é inadiável. Eu tenho que ir. Minha alimentação. A minha saúde. Então é necessário, eu tenho que fazer essa despesa. Agora, aquilo que não é necessário, que não está dentro da sua urgência, do essencial do dia a dia, é o desejo. Exemplo hoje que acontece muito nos dias de hoje. Eu vejo pessoas se endividando para comprar um carro 0 km. Mas o que vai fazer esse carro 0 km? Ele vai fazer o mesmo que esse carro que tem 5 anos de uso vai fazer. Vai te levar para o trabalho, vai te levar para eventualmente para ir a Goiânia, uma visita a um parente em outro estado. É o mesmo que o outro vai fazer. Esse está em situação de segurança? Tá. Então é o seguinte, é um desejo seu ter um carro novo, mas é necessário nesse momento, olhando o seu orçamento? Então segura a onda, porque amanhã você fica desempregado, aí o bolo do endividamento aumenta. Tem uma doença na família, o bolo do endividamento aumenta. Então é o seguinte, saiba sempre separar a necessidade do que é um simples desejo. Outro ponto muito importante, a regra das 48 horas. Você já ouviu falar dela? Já, que é uma coisa segura, conta, para ver se aquele realmente foi um impulso, se não é um impulso. Você viu algo, gostou muito, vou comprar. Não faça isso. Fala, eu vou esperar um pouco até que eu decida. As pesquisas mostram de que cada 10 pessoas que adotam a regra das 48 horas, 8 no depois de amanhã não compra. 8? É, exato. Gente, olha só, 80%, assim, realmente é uma coisa do impulso do momento, da hora. O impulso, então, trabalha a regra das 48 horas. Conta até 10 e diz, não, isso não gostei. Mas eu depois posso não gostar. Coloca no carrinho de compra, a gente que gosta de comprar pela internet, coloca no carrinho de compra, não finaliza, volta daqui para ver se faz sentido, se não faz. Mas eu nem sugiro colocar no carrinho de compra, porque fica ali muito tentado. Aí depois, agora com esse negócio de aí lembra no e-mail. Depois já viram que ele tentou comprar, começa a receber mensagem. É verdade. Porque tem o rastreamento tem da isso, navegação agora dele. tem isso, agora nem pode fazer isso. Verdade. Agora tem outra regra que leva ao endividamento. A regra do eu mereço. Já ouviu falar da regra do eu mereço? Ixi, tá estressado, trabalhou demais. Nossa, essa semana eu trabalhei demais. Eu mereço comprar um sapato novo. Eu mereço aqui esse objeto de luxo. Cuidado. Seu bolso
está sendo demandado. Você tem como pagar isso? Você tem como pagar isso? Ah, não, mas o cartão de crédito paga. No cartão de crédito não paga nada. Quem paga é sempre você. E o cartão de crédito está doido para você não pagar tudo. Porque como que ele ganha do consumidor? É quando você não paga tudo. É quando você só paga o mínimo, paga metade, porque aí ele recebe juros. E os juros do Brasil estão na casa de 450% ao ano. Surreal. Então a regra do eu mereço, eu acabo me desmerecendo. Enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto consumidor. Então, muita calma nessa hora. Aí você diz, mas Paulo Roque, quem que está nessa situação aí de não ter controle financeiro? Então só as famílias de baixa renda, que não tiveram uma escolaridade adequada. Olha, esses dias chegou para mim um caso em que pessoa que ganha 45 mil reais por mês, acredite isso, estava devendo R$1,5 milhão. Meu Deus. Sabe com o quê? Crédito consignado. Meu Deus. Aí eu perguntei, mas R$1,5 milhão, o que você comprou para ter uma dívida de R$1,5 milhão? De casa. Comprou uma casa? Não. Comprou uma casa, comprou um carro. Teve um problema de saúde sério que você teve que demandar isso? Não. O que você fez? Não, consumo, viagens. Aí eu estava cansado, estressado, achava que eu merecia uma viagem aos Estados Unidos. E aí levei todo mundo. Aí isso foi uma parte. O resto são juros. Então, a regra do eu mereço, ela é perigosa. 48 horas. E saiba dizer o seguinte, não é o consumo que vai te fazer feliz. As pessoas estão estressadas, estão deprimidas, vão para o shopping. Hoje vão comprar na Amazon. Isso é uma questão de inteligência emocional para o consumo. Que está nessa discussão. E nós discussão vivemos em um mundo que diz, o consumo é a sua felicidade. A felicidade nunca foi e nunca será o consumo. O consumo excessivo é a insegurança pura da pessoa. Os estudos da psicologia mostram isso. Antes de tudo, a pessoa tem que trabalhar aqueles valores que para elas são importantes. A família saber trabalhar com o seu filho. Qual que é a grande pressão na família? É quando o filho vê que o coleguinha comprou um tênis melhor que o dele. Aí o pai, para não sentir culpa, a mãe, eu vou comprar esse mesmo tênis. Mas ela consegue comprar esse tênis. Então, por isso que quando você trabalha com a criança, desde a escola, necessidade e desejo, e evitar essas comparações no convívio social, essa criança vai fortalecer na musculatura dela, tendo uma consciência crítica, e vai reduzir a demanda em cima dos pais. E os pais também fazendo mesmo o dever dentro de casa. Porque a família toda tem que conversar sobre educação para o consumo. Então, e o filho, a criança, ela ajuda muito dentro de casa. As experiências, colégios que fazem essas experiências mostram os filhos sempre dando carão no pai. Você não precisa comprar isso, por que você está comprando? Isso é lindo. Isso não é desejo, isso não é necessidade. Isso é um desejo seu. Olha que bonito. Quando você trabalha a consciência ambiental com a criança, o resultado é muito maior lá na frente. Então é nisso que eu acredito. E eu estou criando, eu gosto tanto desse tema e acho que eu posso dar uma grande contribuição que você sabe que eu sou professor da área de direito do consumidor, tenho meu doutorado na área de direito do consumidor. No meu doutoramento, eu investiguei exatamente essa questão da educação para o consumo. Estou abrindo um instituto de educação para o consumo, o EDECOM. Tá certo. Tô falando vai pano para manga aí, gente. Estou falando exatamente para trabalhar nas escolas, trabalhar as crianças esse tema, os adultos. Eu acho que aí a gente pode amanhã ter uma sociedade mais consciente. Maravilha. Gente, esse aqui ó, é a primeira de várias colunas que Paulo Roque estará presente conosco. Então, olha, fica até esse convite. A audiência pública, se você tem interesse sobre esse tema, é da educação, está na escola, então do setor de finanças, essa é na Comissão de Educação, lá no Senado, na terça-feira, quando o Paulo Roque vai falar, eles vão discutir esse projeto de lei que muda a LDB,
que trata de toda a nossa educação para inserir no currículo, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, todas essas questões sobre educação para o consumo e não educação financeira. Paulo Roque, muito obrigada mais uma vez aqui pela sua participação, seja muito bem-vindo. Teremos essas e outras temáticas. Fiquei tão emocionado ali com a minha imagem ali na tela ali, que eu vou tirar uma foto aqui para postar. Ainda bem que ele tá lembrando, viu, gente? Porque a gente também fica sempre ao vivo no YouTube da Nova Brasil Nacional, Nova Brasil Vídeos. Tem uma aba lá, que é o site geral da Nova Brasil no YouTube, para até Brasília e outros estados, todo mundo poder acompanhar aqui em tempo real o que acontece no estúdio da Nova Brasil FM. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço, Bárbara. Um grande abraço para você. Até a próxima sexta-feira. Até.